Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da sinapse, né? E para isso eu preparei um materialzinho assim bem básico, que é para a gente estar entendendo algumas coisas que são importantes para nossa compreensão na sinalização sináptica. Então, primeiro nós vamos relembrar o que nós falamos da sinapse, né, na nossa última aula, para depois a gente ter condições de continuar. Então, primeiro a gente definiu a sinapse e nós falamos que a sinapse era a forma de comunicação entre neurônios e entre neurônios e outros subtipos celulares, que nós podemos encontrar de acordo com a organização morfológica e funcional, dois tipos de sinapse. Uma que nós chamamos de sinapse elétrica, na qual basicamente as células estão conectadas por proteínas, chamadas junções comunicantes, e quando uma dessas células é estimulada, a corrente elétrica que a altera é imediatamente transferida pela junção comunicante para a célula vizinha e, portanto, excita paralelamente aquela célula. É um tipo de sinapse rápida, né? É bidirecional e é muito utilizada para eventos simultâneos de um conjunto de células, quando o tecido precisa funcionar em bloco. O melhor exemplo, músculo cardíaco. No sistema nervoso, esse tipo de sinapse ele foi gradativamente sendo substituído pela sinapse química. Então, a principal forma de funcionamento, de comunicação dentro do sistema nervoso é, sem sombra de dúvidas, a sinapse química. Nós caracterizamos essa sinapse, falamos que ela recebe essa nominação porque é necessário para esta comunicação a presença de uma substância química, que é denominado de neurotransmissor, e que ela tem uma constituição morfológica particular. Primeiro, as células que vão se comunicar, sejam dois neurônios ou um neurônio e uma outra célula, elas têm um espaço relativo de distância entre elas que a gente chama de fenda sináptica. Nesse espaço será liberado o neurotransmissor. Quando a comunicação é neurônio-neurônio, frequentemente há alguém que passa a comunicação, e esse local de passagem a gente chama de membrana pré-sináptica, que é onde estão as vesículas contendo os neurotransmissores, e tem alguém que recebe essa informação, que é a membrana pós-sináptica, que se for um neurônio, normalmente isso é no corpo celular ou nos dendritos, que são os locais preferenciais. A membrana pré-sináptica se caracteriza em especial pela presença das vesículas contendo o neurotransmissor e pela presença de canais especiais chamados canais de cálcio voltagem dependentes, porque é o influxo de cálcio que ocorre durante um potencial de ação que permite a exocitose e, portanto, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, então, será reconhecido pela célula seguinte, e uma característica importante da membrana pós-sináptica é que ela tem uma alta densidade de receptores, que é o que eu quero falar um pouquinho hoje. Receptor, ou tipos de receptores, envolve uma gama amplamente diversa, tá? De sinais, de fármacos, de hormônios, de outros tipos de ligantes, de neurotransmissores. Mas aqui eu quero passar um conceito básico de diferenças assim bem essenciais entre receptores, que é para a gente poder entender um pouco da variabilidade dos efeitos dos neurotransmissores nas sinapses químicas, tá? Algumas coisas eu já mencionei, então eu vou repetir aqui, mas nós vamos fixar esse conteúdo que será importante para nós darmos continuidade à informação da sinapse química. Porque na sinapse química, além de eu ter vários neurotransmissores, eu tenho vários tipos de receptores. E dependendo do tipo de receptor, eu posso ter eventos diversos, muitas vezes para um mesmo neurotransmissor. Lembra que eu comentei no final daquela aula que existia uma variabilidade muito grande de efeitos na sinapse química e que provavelmente por essa razão ela foi a forma preferencial, ela é a forma preferencial escolhida para a comunicação neural, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desses receptores para a gente entender o próximo passo, que eu pretendo trabalhar ainda essa semana, que é a integração sináptica. Para a gente entender isso, nós precisamos entender bem de neurotransmissor e de receptor, então hoje nós vamos falar de receptor, tá? Primeiro, conceito de receptor, de uma forma simples. O receptor é, na sua natureza, uma proteína, né, localizada nas membranas biológicas.
frequentemente o receptor é uma proteína grande e é uma proteína que atravessa toda a bicamada lipídica, tá? Igual eu representei nesses esquemas aqui. Então, na biologia, a denominação que a gente dá para essas proteínas grandes que atravessam a bicamada lipídica de um lado para o outro, né, de fora para dentro da célula, a gente chama de proteínas transmembrana. Então, o termo proteína transmembrana é uma proteína grande que tem a possibilidade de ter uma porção no lece, no meio extracelular, uma porção mergulhada na bicamada lipídica e uma porção no lício, tá? Os receptores são esse tipo de proteína. E eles são proteínas grandes e complexas porque eles precisam reconhecer um sinal e transmitir essa informação de fora da célula para dentro da célula, tá? Então, nesse caso, é necessário esse tipo de formação funcional, digamos assim. Se eu pegar os receptores, uma característica chave de todo receptor é assim, na sua estrutura existe um sítio, que é o local de ligação do ligante, tá? Eu vou chamar de ligante, sabendo que o ligante aqui pode ser um neurotransmissor, pode ser um hormônio, pode ser um fármaco, tanto faz. Isso não muda a definição de sítio de ligação. Então, os receptores têm sítios de ligação específicas. O que significa? Em partes da sua estrutura proteica, existem locais onde é possível o ligante se encaixar perfeitamente, numa definição que nós chamamos de encaixe tipo chave-fechadura. Quer dizer, para cada sítio ligante existe um tipo de molécula que vai ligar ali. E eu posso ter outras moléculas ao mesmo tempo que isso não será um problema, porque o sítio de ligação, o local de ligação do receptor é frequentemente muito específico e vai se ligar mais adequadamente àquele ligante, tá? Então, o receptor, ele tem, né, independente do seu tamanho, da sua forma, do seu modo de funcionamento, tem um sítio de reconhecimento do ligante, ou seja, uma parte da sua estrutura proteica que que tem, né, digamos assim, uma conformação proteica de reconhecimento para o seu ligante, tá? O ligante pode ser um hormônio, um neurotransmissor, um fármaco. Frequentemente, o receptor e esse sítio de ligação são muito específicos, de tal maneira que cada tipo de receptor se liga a um tipo de ligante, tá? Podem ocorrer de ter receptores com mais sítios de ligação? Pode, tá? Mas nós não vamos entrar nessa questão agora. Vamos falar do que é mais comum e do que acontece mais frequentemente em termos funcionais, tá? Então, normalmente, cada receptor tem um local para encaixe do ligante. Isso é altamente específico, de tal forma que apenas um ligante é reconhecido e se liga, portanto, naquele sítio, certo? Outra característica importante do receptor é que, ao interagir com o ligante, ou seja, quando o ligante se encaixa no seu sítio que é específico, a estrutura proteica do receptor ele sofre uma mudança, que nós chamamos de mudança conformacional. O termo mudança conformacional quer dizer que aquela proteína tem uma forma e vai sofrer uma pequena variação na sua forma depois que o ligante encaixar, tá? Essas mudanças conformacionais são normalmente eventos essenciais para que a ligação do ligante ao receptor cause um efeito dentro da célula, tá? Então, isso é característica de receptor, né? São proteínas grandes, transmembrana, tem um sítio de reconhecimento para um ligante, a partir da ligação do ligante com esse sítio há uma mudança de conformação da proteína e essa mudança transmite para dentro da célula algum evento, tá? Embora, como eu mencionei inicialmente, nós tenhamos uma infinidade de tipos de receptores, eu vou dividir todas as famílias de receptores em dois grandes grupos, tá? Essa é uma divisão que eu acho que aparece até mais na farmacologia, mas também existe nos livros de fisiologia. Nós temos receptores do tipo ionotrópicos, que eu já mencionei várias vezes para vocês aqui, enquanto explicava outros eventos. Então, receptores ionotrópicos são receptores
Tem sítios para ligação a um ligante, são proteínas que atravessam a membrana, mas também são, na mesma estrutura, um canal iônico, por isso ionotrópico, tá? Esse termo iono vem de íons, né? Então quer dizer que ele é um receptor e é um canal iônico ao mesmo tempo, tá? Então esse tipo de receptor, cuja estrutura é receptor, porque reconhece um ligante e é um canal iônico ao mesmo tempo, é um receptor do tipo ionotrópico, certo? Existe uma categoria enorme de receptores ionotrópicos e eles normalmente respeitam aquela característica da seletividade dos canais iônicos. Então, frequentemente flui por esse tipo de receptores um determinado tipo de íon, ou sódio, ou cálcio, ou potássio, ou cloro, ou magnésio, e assim sucessivamente. Ou só íons carregados positivamente, cátions, ou só íons carregados negativamente, ânions, e assim por diante. Então, respeitam a regra da seletividade dos canais iônicos, tá? Mas são regulados pela presença do ligante. Quer dizer que esse tipo de receptor e canal iônico, o que determina se ele vai estar no estado aberto ou fechado é a presença do ligante. Frequentemente, quando o ligante não está, o canal está numa conformação fechada. Na presença do ligante, o ligante encaixa no sítio, né, de recepção, causa uma mudança conformacional e abre o canal e, portanto, permite o fluxo do íon, tá? Então, vamos trabalhar num exemplo bem simples, que nós já também falamos várias vezes. Vamos supor que nós estamos falando de um canal regulado, um receptor ionotrópico canal iônico que deixa fluir o sódio. Então, quando o ligante chegar aqui, vai interagir com o sítio de ligação, característica de receptor, vai promover uma mudança conformacional e este canal que estava no estado fechado vai passar ao estado aberto. Resultado, o sódio, que é um íon frequentemente mais concentrado no meio extracelular, vai fluir do mais concentrado para o menos concentrado. Vamos relembrar da diferença de polaridade que existe em tecidos excitáveis. E o sódio, então, entra movido por duas forças. O gradiente químico ou gradiente de concentração do mais concentrado no meio extracelular para o menos concentrado no meio intracelular. E também atraído pela negatividade, porque cargas opostas se atraem. Então, a força elétrica também puxa o sódio para dentro. Dependendo da magnitude de entrada desse sódio, ele vai estar causando um estímulo. Se isso atingir o limiar, esta célula pode fazer, então, um potencial de ação. Então, existem alguns neurotransmissores usados nas sinapses que vão agir sobre receptores do tipo ionotrópico, receptor e canal iônico ao mesmo tempo. Vamos supor que eu tenha um outro neurotransmissor que chegou aqui, ele é o meu ligante, e que ele promoveu a abertura de um canal de cloro. Tá? O cloro é um íon que frequentemente também está mais concentrado do lado de fora da célula. Então, o gradiente químico favorece a entrada do cloro para esta célula, né? Por uma ativação do receptor ionotrópico. Esse cloro é carregado negativamente, isso vai elevar a negatividade do interior e vai causar uma hiperpolarização. Ou seja, vai tornar o interior dessa célula mais negativo do que ele é e, portanto, vai dificultar a possibilidade de eu gerar um potencial de ação. Então, esses dois exemplos são exemplos bem básicos para que vocês entendam o que é um receptor ionotrópico e o que ele faz normalmente. Então, o receptor ionotrópico é receptor porque tem um sítio de ligação que reconhece o ligante e é canal iônico ao mesmo tempo. Então, por ele, quando o ligante se liga, a mudança conformacional abre o canal, isso permite o influxo de íons, tá? Quando o ligante sair, desocupar o sítio, o canal se fecha, os íons não podem mais fluir e esses gradientes químicos serão corrigidos, então. Uma característica importante dos receptores ionotrópicos é que eles causam respostas rápidas. Por quê? Porque mexem com fluxos iônicos. E nós já sabemos que os fluxos iônicos são eventos biológicos que promovem alterações rápidas para a célula.
tá? Então, é uma categoria grande de receptores e que a base do funcionamento é este, certo? Eu posso ter um receptor ionotrópico, eu vou só fazer um outro exemplo aqui, porque normalmente a gente trabalha com fluxos de entrada, né? Mas eu vou fazer um outro exemplo. Posso ter um receptor do tipo ionotrópico aqui do ladinho, um outro receptor. Chegou o ligante, se ligou nele, abriu, causou uma mudança conformacional, e este canal é um canal de potássio. Então, o ligante chegou, ligou no receptor do tipo ionotrópico e promoveu, então, a abertura desse canal, e ele é um canal seletivo para o potássio. Lembrem que o potássio é um íon que está em maior quantidade no interior da célula, em relação ao exterior. O que vai acontecer nessa condição é uma saída de potássio. Se eu perder mais potássio do que eu já perco normalmente, eu também posso estar numa hiperpolarização, tá? Então, a direção do fluxo, depois que o canal abriu, a direção do fluxo sempre será determinada pelos gradientes químicos e elétricos ou ambos, tá? Então, se a concentração do íon for diferente fora e dentro, é isso que vai determinar se o íon entra ou sai da célula, tá? Mas o conceito de receptor ionotrópico continua sendo o mesmo. É um tipo de receptor que é receptor e canal ao mesmo tempo, certo? Bom, agora nós vamos para uma coisa um pouquinho mais elaborada, que é uma outra categoria extremamente importante, que tem uma lista também enorme, tem coisas que nós ainda nem conhecemos em detalhe, mas conhecemos relativamente bem o processo básico de uma categoria de receptores chamada metabotrópicos. Eu vou até apagar aqui porque essa categoria tem várias coisas que são aí detalhes da sinalização, onde nós temos que conhecer termos básicos, porque esses termos serão apresentados para nós quando trabalharmos neurotransmissor, quando trabalharmos integração sináptica. Então, a segunda categoria de receptores são os receptores metabotrópicos, tá? Como o nome sugere, o termo metabotrópico tem a ver com metabolismo, quer dizer, esse tipo de receptor, em algum momento da sua ativação, vai consumir energia, né? Normalmente na forma de ATP, mas pode acontecer na forma de GTP, guanosina trifosfato, e outras formas de energia. Mas as duas mais usadas, ATP, adenosina trifosfato, e GTP, guanosina trifosfato. Então, um receptor do tipo metabotrópico é um receptor que, ao ser acionado, vai desencadear um evento que consome energia, certo? O que diferencia esse tipo de receptor do receptor ionotrópico? Primeira coisa, receptores metabotrópicos são apenas receptores. Então, no caso, quando um receptor é categorizado como metabotrópico, a proteína que se insere na membrana tem a função de reconhecer o ligante, por isso é um receptor, de sofrer uma mudança conformacional e transmitir essa informação para o interior da célula. Então, esta proteína que tem a função de reconhecer o ligante, que é um receptor, ela não é um canal iônico, ela é apenas um receptor. E ela é receptor porque ela reconhece o ligante. De novo, o ligante pode ser um hormônio, um neurotransmissor ou um fármaco, não importa. Bom, se ela é só um receptor, se ela só reconhece o ligante, como é que a mensagem passa para dentro da célula? E aí, vou de novo lembrar, Lesse e Lisse, vão existir aí mecanismos de sinalização que normalmente recebem o nome de cascatas de sinalização. São cascatas porque frequentemente nesses eventos várias proteínas dentro da célula serão acionadas em sequências até que o evento final ou até que a resposta final se dê, tá? Então, no receptor metabotrópico, ele é só receptor. Função primária dele, reconhecer o ligante, sofrer mudança conformacional e transmitir isso a outras proteínas do interior da célula, tá?
Eu vou dar exemplo de dois principais mecanismos. Eu acredito que assim, uns 90% dos eventos de sinalização celular são mediados por esses dois mecanismos que eu vou falar aqui básicos, com algumas variações, obviamente. Então, assim, uma categoria importante de receptores metabotrópicos são receptores que estão acoplados a uma proteína especial chamada proteína G, tá? Então, a gente fala que são receptores acoplados porque na parte interna do receptor eles se acoplam a esta proteína que é chamada de proteína G. Eu vou fazer um esquema para este receptor aqui do ladinho, tá? Só para que a gente facilite um pouco a nossa compreensão, porque aí existem várias possibilidades, tá? De efeitos. Eu vou mencionar as principais, as mais comuns, né? Que vão aparecer, embora elas não sejam as únicas, tá? Então, vamos pegar um exemplo deste receptor metabotrópico que é acoplado a esta proteína G, tá? A proteína G é uma proteína que a gente chama, eu vou colocar assim, proteína G, tá? Fazendo uma sigla, é uma proteína que a gente chama de trimérica. Por que é trimérica? Porque ela é feita de 3 blocos de proteína. Então, imagine 3 partes unidas numa proteína chamada proteína G, tá? Normalmente nós temos subunidade alfa, subunidade beta e subunidade gama, tá? Então, a proteína G é uma proteína trimérica, porque é constituída de 3 partes que se acoplam e ficam juntas normalmente, que é a subunidade alfa, beta e gama. São as letras que nominam essa proteína. Bom, por que falar dessa proteína é importante? Porque muitas vezes, quando o ligante interage em receptores acoplados à proteína G, o que acontece é, o ligante na parte externa do receptor se encaixou, causou uma mudança conformacional que ativa essa proteína G. Então, imagine que essa proteína G esteja lá, paradinha, acoplada ao receptor, e quando não tem o ligante, eles estão silenciados ou não estão cumprindo a sua tarefa básica. Na presença do ligante, a mudança conformacional desencadeada pela presença do ligante vai provocar uma ativação da proteína G. Então, a mudança conformacional do receptor é transmitida à proteína G. E um dos eventos básicos é que essa proteína G aqui, ela se desmembra, ela se separa, tá? As subunidades dela se separam. Frequentemente, a subunidade alfa vai para um lado, e as outras duas, tá? A beta e a gama vão para o outro. Então, basicamente, a proteína G se separa, tá? Quando isso acontece, isso é um sinal de que a proteína G está ativada, tá? Então, diante desse evento de separação das 3 unidades, a proteína G está ativada. E aí nós temos, digamos assim, diversos tipos de proteína G com possibilidades variadas de eventos. Eu vou falar dos mais comuns. Então, eu tenho proteína G do tipo S, que é de estimulatória. Proteína G do tipo I, que é do tipo inibitória. E temos proteína do tipo Q ou do tipo 0, que tem a ver com uma outra via de sinalização que eu vou tentar explicar para vocês. Então, digamos assim que nós temos 3 categorias básicas de proteína G. Vamos supor que esse meu ligante se encaixou no receptor, causou uma mudança conformacional, ativou a tal da proteína G e ela é uma proteína G estimulatória. O que vai acontecer neste caso é que a subunidade alfa desta proteína G desmembrada vai migrar na parte interna da membrana e vai ativar uma enzima chamada adenilato ciclase ou adenilciclase. A gente normalmente usa a sigla de AC, tá? Então, na presença do ligante, o receptor reconheceu o ligante, sofreu uma mudança conformacional, passou essa mudança para a proteína G ficou ativa. Ela é uma proteína G do tipo S estimulatória? Sim, então a subunidade alfa dela migra na membrana, se separa das outras duas, migra na membrana e ativa uma outra enzima que estava paradinha ali na parte interna da célula. Essa enzima se chama adenilato ciclase.
A adenilato ciclase agora ativada pela proteína G vai cumprir o seu papel. O que a adenilato ciclase faz? Quebra ATP e produz AMP cíclico. Lembra que eu falei, olha, receptores metabotrópicos, em algum momento, eles vão estar fazendo um gasto de energia. Pronto, aqui já começou o gasto de energia, tá? Bom, então, a minha proteína G do tipo S ficou ativa, se desmembrou, uma subunidade dela correu na membrana e ativou uma segunda enzima dentro da célula, adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Ela quebra a ATP, adenosina trifosfato, e produz uma outra substância dentro da célula, a AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica. Este AMP cíclico que é produzido por essa via é denominado de segundo mensageiro, tá? Por que é que nós usamos esse termo? Porque o ligante do lado de fora seria o primeiro mensageiro. Então, eu teria alguém do lado de fora trazendo a mensagem, causando uma mudança conformacional no receptor, ativando a proteína G do subtipo S, a subunidade alfa ativando a adenilato ciclase, e a adenilato ciclase, que é uma enzima, faz o seu papel, cliva o ATP e produz a AMP cíclico. Eu estou desenhando uma, mas podem imaginar várias proteínas G, várias adenilato ciclase, e aí eu estou produzindo um segundo mensageiro dentro da célula. Reparem que esse segundo mensageiro, ele também é decorrente de um evento que a gente chama de amplificação do sinal. Por que é amplificação? Porque eu posso, com um mensageiro do lado de fora, produzir 10, 20, 30, 50, sei lá, 1000 moléculas dentro de AMP cíclico. Né? Isso amplifica o sinal, faz com que uma coisa pequena do lado de fora se torne um evento intracelular mais significativo, certo? Mas por que ele é segundo mensageiro? Porque, na verdade, ele tem que dar continuidade a essa conversa de sinais. Uma das vias muito comuns que o AMP cíclico faz é ativar uma outra enzima dentro da célula chamada PKA. PKA é a sigla de quinase, né? Proteína quinase do tipo A. Ela é dependente da AMP cíclico, quer dizer, ela só trabalha se tiver o AMP cíclico. Toda vez que o autor, ou um texto, ou um artigo científico, ou um professor estiver falando do termo quinase, alguns autores vão usar sinase, tá? Estão referindo em proteínas que têm a mesma capacidade comum, fazer fosforilação, tá? Então, a PKA é uma proteína fosforiladora. Puxa, mas o que é uma fosforilação? Uma fosforilação é quando eu consigo tirar um fosfato do ATP e transferir para uma outra estrutura. Termos bioquímicos simples, isso é uma fosforilação. Então, eu digo assim, a quinase A fosforila. Se ela fosforila, é porque ela é capaz de pegar um grupo fosfato do ATP e transferir para uma outra estrutura. Fosforilação é um evento importantíssimo para as células, porque normalmente quando fosforilações acontecem, alguma coisa se dá naquela célula, tá? Então, a via mais frequente quando a proteína G estimulatória é acionada é uma ativação de uma enzima chamada adenilato ciclase, a quebra de ATP para produzir um segundo mensageiro chamado AMP cíclico, né? Esse segundo mensageiro, então, se liga a uma outra proteína dentro da célula chamada proteína quinase A, e essa proteína vai fazer, então, fosforilação. O que é fosforilação? É eu adicionar grupamentos fosfatos em alguma coisa dentro da célula. Então, pode ser PKA, PKB, PKC. Falou o termo quinase ou sinase, vai fazer fosforilação. A letra A, B, C é porque cada enzima fosforila num local específico, tá? Mas a função da quinase é sempre a mesma, fosforilar, certo? Aí você pode dizer, puxa, mas o que tudo isso tem a ver com o evento? Então, vamos pegar um exemplo simples. Vamos supor que esta PKA venha aqui na membrana. Ela vai vir aqui na membrana. E ela vai fosforilar, que é a função dela. Ela vai fosforilar, vai colocar um grupamento fosfato aqui
num canal de cloro. Então, a pKa ativa, a função dela nesse meu exemplo é fosforilar um canal de cloro. Quando esse canal de cloro é fosforilado, ele se abre, porque ele até então estava fechado. Resultado, o cloro entra. Cloro é um íon carregado negativamente, eu estou aumentando a negatividade interna, eu estou tornando essa célula hiperpolarizada. Então, eu fiz um efeito, que é a hiperpolarização, causado por uma via complexa de sinalização que envolveu o receptor do tipo metabotrópico acoplado à proteína G. Então, essa via é muito comum. Ela não só acontece nos neurônios, estimulado por neurotransmissores, mas vários hormônios e vários outros sinalizadores dentro das células, de um modo geral, também podem ocupar essa mesma lógica, tá? Então, vamos relembrar. Chegou o ligante, se ligou a um receptor. O receptor sofreu mudança conformacional, ativou a proteína G. A proteína G é do tipo S, de estimulatória. Ela vai se desmembrar, a subunidade alfa dela estimula uma outra proteína vizinha chamada adenilatociclase ou adenilciclase. A adenilatociclase, ao trabalhar, cliva ATP, quebra o ATP e produz um segundo mensageiro dentro da célula chamado AMP cíclico. Esse segundo mensageiro em maior quantidade no interior se liga a uma quinase, que é uma proteína especializada em fosforilar. Esta fosforilação, no meu exemplo, fosforila um canal de cloro, abre este canal por fosforilação e o cloro entra e isso causa hiperpolarização. Vamos supor que a pKa fosforilasse um canal de cálcio. Aí o que ia acontecer? O cálcio entrava. Cálcio é um íon carregado positivamente, podia causar despolarização e levar ao potencial de ação, certo? Então, existe uma gama de tipos de receptores acoplados a essa proteína G do tipo estimulatória que usam essa via, essa lógica. Agora, o que será fosforilado pode variar de célula para célula, tá? Então, eu posso fosforilar canais iônicos, eu posso fosforilar outras proteínas dentro da célula e isso resultar em outros efeitos, tá? Vou dar um outro exemplo. No fígado, existe uma via que é exatamente igual a essa, tem a ver com proteína G, adenilatociclase, AMP cíclico, pKa, e essa pKa vai fosforilar uma enzima do metabolismo de glicogênio hepático. E essa fosforilação vai dar um sinal para o fígado quebrar o glicogênio hepático, que nós chamamos de glicogenólise. Então, isso é mediado pelas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina no fígado, usando a via do receptor acoplado à proteína G, tá? Só para dar um exemplo de como o local da fosforilação e a consequência, usando uma mesma via, pode ser diversa, certo? Então, esse é um dos exemplos mais comuns. Nós vamos repetir esse exemplo porque a lógica dele na proteína G inibitória é a mesma. Então, nós vamos pegar de novo a membrana, correto? Membrana plasmática. Vamos pegar o mesmo receptor acoplado à proteína G, só que neste caso eu tenho uma proteína G do tipo I, de inibitório. O que essa proteína G vai fazer? Neste caso, quando o ligante se ligar ao receptor metabotrópico acoplado à proteína G, causa uma mudança conformacional no receptor, ativa a proteína G e a subunidade dela se desmembra e faz o quê? Vai até a adenilatociclase, certo? Que nós já acabamos de ver, e faz uma inibição. Isso faz cair a AMP cíclico, não é? Porque eu inibo a enzima que leva à produção. Cai a AMP cíclico, cai a ativação da proteína quinase A. Então, é como se fosse uma via contrária à via anterior. Então, eu tenho ligantes que se ligam a receptores acoplados à proteína G, só que a proteína G é do tipo inibitório. Nesse caso, quando ela for ativa, isso vai resultar numa inibição da adenilatociclase,
resultando numa queda do AMP cíclico intercelular e baixa ativação da proteína quinase A, e, portanto, menos fosforilação. Menos fosforilação, menos efeito, mudança de ação biológica. Então, basicamente, a proteína G inibitória é o contrário da proteína G estimulatória. Aí eu falei para vocês que tem uma terceira categoria de receptores acoplados à proteína G, vou desenhar de novo, que eles estão ligados a um outro tipo de proteína G, que eu chamei aqui de Q, alguns autores vão chamar de O, outros de zero, enfim. A denominação não importa muito, né? Então, a proteína G do tipo Q ou do tipo O, ela também será acionada quando o ligante chega, o ligante liga ao receptor, causa uma mudança conformacional, ativa essa proteína G de outro subtipo. Nesse caso, esta proteína vai se desmembrar e vai ativar lá na membrana, né, uma enzima chamada de fosfolipase C, tá? Então, os termos, as siglas são em inglês, tá? Por isso que as letras das siglas não representam a forma como eu estou falando em português, tá? Então, a fosfolipase C é uma enzima que é ativada por proteína G desse tipo, a Q ou a zero. O que a fosfolipase C faz? Então, vamos lá. Fosfo de fosfolipídios, lipase de quebra. Então, o que a fosfolipase C faz? Vem na membrana e pega um fosfolipídio e quebra ele, tá? Então, o papel da fosfolipase, quebrar fosfolipídios de membrana. Pode ser fosfolipase do tipo C, fosfolipase do tipo A, fosfolipase. Toda fosfolipase faz a mesma ação, faz quebra de fosfolipídios. A fosfolipase do tipo C, que é a preferencialmente ativada por essa proteína G, quebra fosfolipídios de membrana. Ela vai quebrar um tipo de fosfolipídio especial que vai gerar dois produtos. Então, imagine que ela quebrou esse fosfolipídio e está gerando dois produtos. Quais são os produtos da quebra do fosfolipídio que a fosfolipase C fez? DAG, a sigla de diacilglicerol, tá? E IP3, a sigla de inositol trifosfato. Então, quando a fosfolipase C for ativa por esta via, ela vai quebrar fosfolipídios de membrana, levando à produção de diacilglicerol e IP3. Esses são o que? Segundos mensageiros, algo parecido com a AMP cíclica. O diacilglicerol, quando ele é produzido no interior da célula, ele ativa quinases, só que o tipo de quinase que ele ativa é a PKC, tá? Então, a PKC é uma quinase, toda quinase faz fosforilação, vocês já sabem que fosforilação leva a mudanças de canais iônicos, a mudanças de atividade de enzima. Então, o diacilglicerol, que é um segundo mensageiro da via da fosfolipase C, leva à ativação da PKC, uma quinase que faz fosforilações. O inositol trifosfato, quando ele é produzido, ele pode ir no retículo, tá? O retículo é uma organela que em muitas células é um reservatório de cálcio. Ele vem e se liga a canais de cálcio do retículo e aumenta o cálcio intracelular, tá? Então, a produção de inositol trifosfato do IP3 em algumas células faz com que essa substância se ligue a canais especiais, que são canais de cálcio, no retículo de algumas células. O retículo é um depósito de cálcio e quando eu recebo o IP3, esses canais de cálcio se abrem e o cálcio vai para fora do retículo, vai para fora da organela e se espalha no líce, digamos assim. Isso aumenta o cálcio, e eu já falei para vocês que quando o cálcio aumenta, alguma coisa acontece na célula. Então, esse cálcio aumentado pode levar à contração, esse cálcio aumentado pode levar à divisão celular, esse cálcio aumentado pode levar à exocitose e assim sucessivamente. Então, uma outra maneira de eu passar o sinal. Então, percebam que quando o ligante se ligar a um receptor acoplado à proteína G, e essa proteína G for desse subtipo Q0,
o que vai acontecer é uma ativação da proteína G, com subsequente ativação de uma enzima chamada fosfolipase C. Essa fosfolipase C, então, vai até a membrana, quebra um fosfoinositídeo de membrana, gerando 2 segundos mensageiros, DAG, diacilglicerol, e inositol trifosfato, IP3. O DAG ativa uma quinase, normalmente chamada de proteína quinase do tipo C. Toda quinase faz fosforilação, toda fosforilação é um evento para uma célula. O inositol trifosfato é um outro segundo mensageiro. Importante a habilidade de se ligar a canais de cálcio em organelas como o retículo sarcoplasmático ou o retículo de um modo geral, abrindo canais de cálcio do retículo. O retículo, quando tem esses canais abertos, permite o vazamento de cálcio, aumento do cálcio intracelular, eventos biológicos acontecendo. Se você memorizar essas 3 principais vias de sinalização, eu tenho quase certeza que você tem 90% da comunicação de neurotransmissores e de hormônios, tá? Então guarde bem essas informações, estude profundamente isso, porque é uma coisa que se repete ao longo de toda a fisiologia. Eu vou dar um último exemplo de hoje, que é de receptor metabotrópico, e vou falar de fosforilação, tá? Que eu já expliquei o que é. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um tipo de ligante que se liga a um receptor metabotrópico, e esse é um receptor que é capaz de acionar cascatas de fosforilação. Cascata, eventos em sequências, ou seja, o receptor fosforila uma, que fosforila outra, que fosforila outra, até que a resposta final aconteça, tá? Nesse caso, existem 2 possibilidades, tá? O receptor, ele pode se autofosforilar, então a gente chama isso de autofosforilação. O que é uma autofosforilação? Quando o ligante se liga no receptor, ele sofre uma mudança conformacional e o próprio receptor, ao sofrer essa mudança, tem capacidade enzimática de se autofosforilar. Então, ele põe fosfato nele mesmo, ele se autofosforila, né? Ele próprio se autofosforila. Quando ele se autofosforila, é como se ele desse um sinal para dentro da célula e dissesse assim, olha, eu estou fosforilado, podem chegar até mim e vamos desencadear cascatas de sinalização. Aí começam a se acoplar outras enzimas aqui que também sofrem fosforilação. Aí essas enzimas fosforilam outras e assim sucessivamente até que a resposta final aconteça, certo? Então, eventos de fosforilação são muito frequentes na comunicação entre células e nas respostas encadeadas por muitos receptores. Uma das formas bastante usadas é esse processo de autofosforilação. Então, começa com a presença do ligante, ligando ao receptor, causando uma mudança conformacional, e essa mudança permite a atividade enzimática intrínseca do próprio receptor, e ele se autofosforila. Ele pega fosfatos, normalmente do ATP, e coloca nele mesmo. Ele se autofosforila. Quando ele faz isso, ele se torna apto a receber outras proteínas dentro da célula e vai fosforilando. Aí ele fosforila outros elementos. Esses outros elementos fosforilam outro, até que a resposta final aconteça. Pode ser que a resposta final seja a fosforilação de um canal iônico, pode ser que seja a fosforilação de uma proteína na membrana, pode ser uma fosforilação de uma proteína no núcleo da célula, enfim, uma possibilidade enorme de consequências das vias de fosforilação, tá? Muito frequente isso. O hormônio insulina, liberado pelo pâncreas endócrino, ele, para fazer o seu efeito biológico, ele usa esse modo de funcionamento chamado de autofosforilação, tá? Bom, existem outros receptores que também participam dessas vias de fosforilação, mas de um modo um pouco diferente. Nesse caso, o ligante chega, se liga no receptor e ativa a fosforilação, tá, de proteínas chamadas JAK, tá? Siglas de novo. JAK são quinases. Toda quinase faz fosforilação.
Então, essas JAKs farão fosforilação, tá? E aí vão começar a fosforilar outros elementos dentro da célula, que vão fosforilar outros elementos até que o evento final aconteça, tá? Essas JAK quinases são quinases também muito frequentes dentro das células e elas são bastante ativas nas vias de fosforilação. Então, nesse caso, o ligante se liga ao receptor, o receptor sofre uma mudança conformacional e ativa uma quinase. No meu exemplo, a JAK quinase. Essa quinase, então, passa a fosforilar outros elementos dentro da célula até que a resposta biológica aconteça. Essas vias de fosforilação, elas podem e elas regulam canais iônicos, bombas nas membranas, mas elas têm uma capacidade bastante significativa ou evidente de conseguir mexer com a expressão do material genético, tá? Então, essas cascatas que a gente chama de fosforilação, elas vão muitas vezes até o núcleo da célula, tá? Muitas vezes. E quando uma quinase vai para o núcleo da célula, ela pode fosforilar, tá? Proteínas que estão aqui dentro, presas ao material genético. A fosforilação dessas proteínas, que tem relação direta com o material genético, pode mexer com a expressão desse material. Então, eu posso fazer uma célula elevar a expressão do RNA mensageiro, elevando a síntese de proteína, e aí depois isso levando a um efeito. Então, as cascatas de fosforilação, além de fosforilar canais iônicos, bombas nas membranas e outros elementos, tem uma habilidade de fazer com que essa cascata chegue ao núcleo das células, mexendo com proteínas que regulam a transcrição gênica e, portanto, ampliando muitas vezes a produção de RNA mensageiros, a síntese de proteínas, fazendo novas proteínas e dando, portanto, efeitos mais amplos, né? Reparem que essas vias de receptores metabotrópicos, elas são todas mais demoradas, porque exigem sequências de ativação de diversas proteínas até que o efeito biológico aconteça. Mas ele é um efeito que demora mais tempo e tende a ser um efeito mais profundo nas células do que aqueles causados por receptores ionotrópicos. Então, receptores ionotrópicos são mais rápidos para iniciar e para terminar o sinal, e receptores metabotrópicos são mais lentos, tá? Porque exigem sequência de efeitos, mas também causam eventos mais profundos. As vias de sinalização de receptores metabotrópicos não só regulam os canais iônicos, mas exercem profundos efeitos, como no meu exemplo, na regulação da expressão do material genético. Isso pode impactar, por exemplo, no crescimento de uma célula, na divisão celular, né? E pode impactar no metabolismo todo da célula, então tem efeitos muito amplos. Essa categoria receptores metabotrópicos, ela está muito presente na modelamento, digamos assim, na reformulação das sinapses. E ela é bastante importante, é uma categoria de receptores bastante importante na memória. A memória é um processo basicamente de sinapses, de nascimento de sinapses, de reestruturação do local da sinapse, e os principais receptores envolvidos nesse processo são receptores metabotrópicos, certo? Então, com essa aula básica de receptor, nós estamos aptos para iniciar a integração sináptica e neurotransmissor. Por hoje é só, continuem na quarentena, continuem se cuidando, continuem cuidando da família de vocês, continue cuidando do próximo, que o que nós precisamos nesse momento é amor, tá? É amor, é paciência, é confiança, é sabedoria para lidar com uma situação difícil que vai passar. Um grande abraço, até a próxima.